Bem-vindos à primeira videoaula da disciplina de Gestão Tributária. Eu sou a professora Gisele Guzmão, economista e mestre em Economia. Hoje aprenderemos sobre os conceitos iniciais para o entendimento da gestão tributária, como o conceito de tributo e seus elementos fundamentais. Não temos como entendermos como se dá uma gestão tributária dentro de uma organização sem antes sabermos o conceito de tributo. Se não compreendermos o significado de um tributo dentro de uma empresa, não vamos poder, por exemplo, realizar um planejamento tributário. E é isso que vamos aprender nessa nossa primeira aula da disciplina. Mais do que entender o seu conceito, devemos saber qual a razão de sua existência, como ele é cobrado, por quem é cobrado, quem deve pagá-lo e como esse pagamento é feito. Quando falamos em tributo, indiretamente estamos falando de uma relação entre a sociedade e o Estado. Devemos saber que para o Estado funcionar, ele precisa de dinheiro, renda, e esse de dinheiro vem da arrecadação de recursos financeiros, que são os tributos pagos pela sociedade. O que acontece no nosso dia a dia é uma transferência de renda da sociedade para o Estado, a chamada arrecadação tributária. O Estado, então, só pode funcionar se ele arrecadar tributos da sociedade. No Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º, temos o conceito de tributo apresentado da seguinte forma: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por auto ilícito, ou seja, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, é um pagamento obrigatório que eu realizo em troca de algum benefício vinculado a esse pagamento. Para melhor entendimento desse conceito de tributo, dado pelo Código Tributário, vamos dividi-lo em 5 partes. Primeiro, vamos considerar essa primeira parte. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Compulsório significa obrigatório. Logo, há uma obrigatoriedade no pagamento desse tributo. Temos também a expressão prestação pecuniária, ficando definido que essa obrigação de pagamento deve ser cumprida em dinheiro, que é a moeda corrente. Logo, a prestação pecuniária compulsória quer dizer o comportamento obrigatório de uma prestação em dinheiro, o que explica também a segunda parte do nosso conceito, que diz o seguinte: em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, a própria prestação, o pagamento pecuniário que deve ser feito em dinheiro. Na terceira parte do conceito temos o seguinte: que não constitua sanção de ato ilícito. O que o Código quer dizer é que, ao realizar o pagamento do tributo, que é obrigatório e em dinheiro, o Estado quer dizer que o nascimento da obrigação tributária se dê sempre em um ambiente lícito. É importante também separar a relação jurídica do tributo da relação jurídica quanto às penalidades, que são impostas caso o indivíduo descumprir dos seus deveres tributários legais. Na quarta parte do conceito, temos instituído em lei. Aqui a intenção do legislador é deixar claro o caráter de legalidade, que é condição imprescindível para o tributo. A própria Constituição Federal sustenta a característica legal do tributo. No artigo 5º, inciso 2º, prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Em segundo, o artigo 150, inciso 1º, consta que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Por fim, a quinta parte de nosso conceito diz que é cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Esta é a última condição atribuída pelo legislador na conceituação de tributo. O pagamento do tributo está vinculado à prestação de um serviço ou atividade. Quando falamos de tributo, estamos falando de várias espécies que compõem a relação de tributos, que são
impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Vamos agora entender a diferença entre eles. O imposto é o tributo que tem por característica básica uma não vinculação à atuação do Estado. Ou seja, uma vez instituído por lei, ele é cobrado independentemente de qualquer atividade estatal em relação ao contribuinte. Devemos ficar atentos a isso porque vamos ver mais adiante que existem tributos em que há necessidade deste vínculo, dessa contraprestação do Estado. É o caso de abastecimento de água, que é proporcionado pelo Estado aos seus cidadãos, o que não é o caso dos impostos. No artigo 16 do Código Tributário Nacional, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica, relativa ao contribuinte, o que não é o caso do abastecimento de água, por exemplo. Além dos impostos, que é um tipo de tributo, nós temos as taxas. Quando pagamos uma taxa, recebemos como contrapartida o oferecimento de uma ação do Estado. Diferente dos impostos, o pagamento da taxa exige uma contraprestação por parte do Estado. O seu conceito seria com base nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Seria o seguinte: as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Temos duas espécies de taxas. A primeira é a taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. E a segunda, aquela cobrada pela prestação de serviços públicos. Vamos entender melhor o significado de poder de polícia que consta no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Podemos citar como exemplo o poder de polícia. Segundo o Fabret 2014, todo cidadão tem o livre poder de construir uma indústria. No entanto, não pode efetuar sua instalação em um bairro residencial. Assim, o poder do Estado de limitar o direito de instalação da indústria em nome do interesse público relativo à segurança, à ordem, à higiene, aos costumes e outros. Chama-se então poder de polícia. Pelo serviço prestado pelo Estado de verificador das condições do local para instalação da indústria e para a emissão de sua autorização para o funcionamento da mesma, o poder público pode cobrar uma taxa. Outra espécie de taxa é aquela cobrada por serviços públicos prestados pelo Estado. Estes serviços são assim descritos pelo artigo 79 do Código Tributário Nacional. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se os utilizados pelo contribuinte, efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título, potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Os específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Os divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Quando o poder público efetua uma obra que provoca uma valorização imobiliária para o contribuinte, o Estado pode cobrar contribuições de melhoria junto aos proprietários dos imóveis beneficiados. A contribuição de melhoria está prevista nos artigos 81
e 82 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o artigo 81 diz que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para fazer face ao custo de obras públicas, de que decorra valorização mobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que cada obra resultar para cada imóvel beneficiado. Em seguida, o artigo 82 diz: a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos: publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, delimitação da zona beneficiada, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas, fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior, regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. Em complemento, o parágrafo 1º diz que a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. E o parágrafo 2º salienta que, por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Devemos saber que a contribuição de melhoria é um tributo raramente cobrado, porque na maioria das vezes que houve a tentativa dessa cobrança, ela aconteceu de forma ilegal, ou seja, não atendeu àqueles requisitos mínimos que vimos no texto do artigo 82. A Constituição Federal prevê a contribuição de melhoria no artigo 149. Dizendo que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Como vimos no artigo 149 da Constituição Federal, as contribuições se dividem em 3 subespécies. Contribuições sociais, que são aquelas destinadas ao custeio da Seguridade Social, as contribuições de intervenção do domínio econômico, as CIDs, que são instituídas com o objetivo de regular determinado mercado para corrigir distorções, como a CID sobre a importação de gasolina, diesel e gás. As contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas que são destinadas ao financiamento de categorias econômicas ou profissionais, que seria a OAB, o CREA, o SENAC. As contribuições só podem ser instituídas por lei complementar, como diz o artigo 146, e também precisam atender o princípio da legalidade, conforme o artigo 150, bem como respeitar o princípio da irretroatividade, conforme o artigo 150, além de vedar a cobrança de tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que o houver instituído. A doutrina vem se esforçando para incluir as contribuições na categoria de tributo. No entanto, a Receita Federal insiste em afirmar que tributos são apenas os discriminados no sistema tributário nacional, ou seja, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Alguns autores consideram que essas contribuições são uma espécie de tributo, já que são prestações pecuniárias compulsórias e, portanto, atendem à definição de tributo definida no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Em relação ao empréstimo compulsório, a doutrina considera como a tomada de recursos junto à sociedade e o seu valor será devolvido após determinado prazo. Este empréstimo, no entanto, só pode ser instituído pela União
e deve ser destinado para atender despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou alguma iminência de guerra. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, lembrando que a utilização dos recursos provenientes de empréstimo compulsório deve estar vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Ou seja, não posso destinar o empréstimo para outro fim que não aquele que o gestor justificou. Assim como no caso das contribuições, a doutrina também discute caracterizar o empréstimo compulsório como tributo. Alguns entendem que sim, uma vez que atende às cláusulas que compõem a redação do artigo 3º do Código, alegando que o fato de ser restituível não o descaracteriza como tributo, uma vez que o próprio artigo não exige a não restituição de sua arrecadação. O Código prevê que a lei que cria o tributo deve conter, entre outras exigências, a definição do seu fato gerador, a indicação do sujeito passivo da obrigação tributária, a fixação da alíquota e da base de cálculo do tributo, além da indicação das penalidades para as ações e omissões contrárias a seus dispositivos. Podemos citar, por exemplo, como fato gerador a prestação de serviço, no caso de imposto sobre serviços, o ISS, ou o recebimento de renda, do caso do imposto de renda, o IR. Vamos ver o que diz Fabretti 2014. Denomina-se fato gerador a concretização da hipótese de incidência tributária prevista em abstrato na lei, que gera, faz nascer a obrigação tributária. O contribuinte, ou sujeito passivo da obrigação tributária, é aquele que tem por obrigação efetivar o pagamento do tributo. Por exemplo, o proprietário de um prédio deve pagar o IPTU. Já o responsável é aquele que a lei escolhe para responder pela obrigação tributária, quando há dificuldade em se alcançar o contribuinte. Ele não é o responsável que arca com o pagamento do tributo, mas atua como uma espécie de arrecadador da fiscalização, como seu depositário. E sua obrigação repassar ao fisco as importâncias descontadas ou cobradas do contribuinte nos prazos estabelecidos em lei. Entre os exemplos, podemos destacar o imposto de renda, retido na fonte, e a contribuição do INSS. Ambos são descontados na fonte dos empregados, mas são repassados para o governo, considerando a base de cálculo que é o valor sobre o qual incide um percentual, que é a alíquota, que indicará qual o valor a ser pago para quitar o tributo. Essa alíquota é um fator definido em lei, que, aplicado sobre a base de cálculo, estabelece o valor do imposto. Por exemplo, o imposto de renda que tem alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, o que vai depender da base de cálculo. Na aula de hoje aprendemos que o Estado só pode existir se a sociedade transferir recursos para a sua manutenção. Essa transferência de recursos se dá por meio da arrecadação de tributos, que é uma prestação pecuniária compulsória que, como vimos, corresponde aos impostos, taxas, empréstimos compulsórios e contribuição de melhoria. Aprendemos sobre a diferença de imposto e taxa. Basicamente, o primeiro não exige uma vinculação à atuação do Estado, diferente das taxas, em que há uma contrapartida de uma ação do Estado. Referente às contribuições, temos que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. E, por fim, o empréstimo compulsório, que é a tomada de recursos junto à sociedade, desde que para atender algumas finalidades dispostas no Código. Aprendemos também sobre alguns elementos fundamentais dos tributos, como fato gerador, contribuinte responsável pela obrigação tributária, base de cálculo e alíquota. O contribuinte ou sujeito passivo da obrigação tributária, vimos que é aquele que tem por obrigação efetivar o pagamento do tributo
e o responsável é aquele que a lei escolhe para responder pela obrigação tributária, quando há dificuldade em se alcançar o contribuinte. Aprendemos também que a base de cálculo é o valor sobre o qual incide a alíquota que indicará qual o valor a ser pago para quitar o tributo. Na nossa próxima aula, aprenderemos como se dá o planejamento tributário. Até lá!